Boa noite, senhores, senhoras, senhoritas. Eu sou Gustavo Caldeira, sou arquiteto de soluções no eMedicina e hoje vou falar para vocês um pouco da experiência que a gente está tendo lá em implantar nossa infraestrutura como código usando Fargate, AWS e tal. Eu tenho alguns anos aí de experiência com desenvolvimento para a internet, depois para a nuvem. Tenho 3 filhos, João Pedro, Miguel e Maria Flor, minha esposa. Gosto de jiu-jitsu, gosto de Muay Thai e gosto de tecnologia, né? Como sempre. É isso aí. Uma visão geral, eu acho que todo mundo já deve ter noção do que é Docker, né? Alguém não tem noção do que é Docker? Todo mundo tem, né? Então acho que eu posso pular a explicação do Docker. O Docker, eu não vou pular não, estou brincando. O Docker, como todo mundo deve saber, ele é um container, você consegue encapsular a sua aplicação, bibliotecas, dependências dentro desse container e ele usa o kernel da máquina host para rodar de forma isolada. Então, ele revolucionou o mercado, ele facilita a distribuição de aplicações. Ele resolveu o problema de dependência, que quando tinha servidor compartilhado, não sei se tem gente dessa época aí, era um inferno. Então, ele resolve isso muito bem e veio para facilitar a nossa vida, né? O AWS SS Fargate, ele é uma implementação usando os componentes da Amazon para orquestrar containers Docker. Então, ele usa o que já funciona há anos, né? Load balance, auto-scaling, todos esses conceitos, essas ferramentas que a Amazon já tem, só que usando o Docker, como imagem ali de container. Então, é bem bacana, facilita bem a vida. E o Terraform, ele é um projeto que ele é um executável que lê uma linguagem descritiva, como se fosse um YML. E nessa linguagem você descreve como você espera a sua infraestrutura. Entendeu? Então, você consegue definir servidor, a rede lá na Amazon ou em outros clouds, né? Porque ele tem providers para todos os clouds, para VMware, para OpenStack, para tudo. É realmente muito bacana o projeto. Eu estou usando há relativamente pouco tempo, mas eu estou gostando muito. E, ultimamente, eu não tenho colocado a mão no console da Amazon. Eu só uso ele porque é versionado e ele garante ali que vai tudo funcionar como você descreveu lá no arquivo, né? E é isso. Eu fiz uma lab lá no meu computador para mostrar. Eu não sei se vai ser possível eu conseguir digitar de lá e enxergar aqui, que eu tenho miopia, mas a gente tenta. Na Lab eu fiz um programinha em Go que tem uma APIzinha que calcula o Fibonacci e retorna. Você passa a sequência que você quer, qual que é o índice da sequência, ele calcula e retorna. Tem um Dockerfile simples que compila ele. Eu vou pular isso aqui porque acho que todo mundo aqui já está acostumado com isso. E falando da AWS, o que são os componentes que a gente vai usar aqui para poder rodar um cluster. A gente usa o VPC, que é uma rede privada dentro da AWS, certo? O NAT é uma ponte entre uma rede privada e a internet, porque você consegue ter sub-redes dentro de uma VPC. Então, você tem a rede que é pública, que ela tem um IP público, e tem a rede privada. Então, qual que é a boa prática de segurança? A gente sempre roda as aplicações, banco de dados, tudo em uma rede privada e expõe ela através de um load balance. Aí fica bacana, fica escondidinho lá e o mundo não tem acesso direto à máquina. Isso é feito através do Internet Gateway. A gente tem o Security Groups, que define quem tem permissão para fazer o quê e qual porta, redirecionamento de porta. Mais para frente eu vou mostrar a definição deles. As policies são as permissões que a máquina vai ter. O cluster tem que ter algumas permissões, que é ir lá e baixar a imagem, o auto-scale tem que ter permissão para aumentar o cluster e por aí vai. O SS ele é composto
primeiramente pelo registry, que é um registry de Docker privado. Então, ele já cria lá um espaço para armazenar as instâncias e ele baixa de lá, fica bem rápido, porque está tudo na rede da Amazon lá. Então, você consegue subir uma imagem gigante, rapidaço, você sobe e vai. O cluster é um conjunto de serviços. A Task Definition é como se fosse um Docker Compose, onde você define qual imagem que vai usar, quanto de memória, CPU disponível ali, variável de ambiente, tudo isso é na Task. O ALB é o Load Balance, que ele distribui as requisições entre os nós do cluster. O Service geralmente você pode ter mais de uma task, mas o padrão é você ter um service com uma task. E o autoscale, ele fica analisando o cluster e, baseado na configuração que você coloca, ele sobe ou abaixa instâncias. O Terraform, você tem arquivos .tf, que tem as definições de cada, que ele chama de resource, cada coisa que você vai usar, uma VPC, uma instância, é um tipo de resource. E quando você dá um apply lá na pasta, ele pega todos os arquivos .tf e manda para o seu ambiente lá, entendeu? É assim mais ou menos que funciona. Aqui é o exemplo de uma... Tá dando para ler todo mundo? Tá, né? Tá bacana. Então, essa resolução é boa. Aqui um exemplo de definição de uma instância. Então, eu tenho um provider, que é o AWS, que é o provider da Amazon, naturalmente. Eu ponho as chaves de API, qual que é a região padrão que eu vou usar. E aqui um resource de instância, chamada web, do tipo T2 micro, usando uma imagem lá que eu pego o código lá, entendeu? Tem no site da Amazon você consegue acessar e pegar os códigos das AMIs que você quer usar, ou você pode criar também a sua própria AMI. Assunto para outra palestra, né, que é o Packer, que também é da mesma empresa que fez o Terraform, mas deixa esse para a próxima. E aqui você, dando um apply aqui, ele vai criar uma imagem lá, usando essa configuração que você colocou. Simples assim, certo? Agora eu vou entrar mais descrevendo como que é um ambiente de cluster. Como que é o mínimo ali para você rodar um cluster usando o Terraform. A primeira coisa que você cria é a VPC. Aqui eu chamo de FIB porque é a aplicação que eu fiz do Fibonacci lá. Então, tudo vai ser FIB. Ali seria o nome da sua aplicação, por exemplo. Aqui você define o IP, né, a faixa de IP da VPC. Então, todos IP10 na classe 16. Então, todos os nós vão subir nessa faixa de IP. Aqui é um exemplo de uma subnet pública, que ela está na faixa 10.01. Então, todos nós que tiver nessa subnet, ele vai pegar 10.01x e vai subir. Isso aqui, vocês não precisam preocupar muito em entender, não. Uma vez que você usou, é suave, entendeu? Detalhe de IP, isso aí... tem gente que é mais técnico e gosta. Eu, particularmente, não entendo muito de rede profundamente para falar, mas você sabendo que a public está assinada para a internet e a privada não, e que você precisa do Internet Gateway para acessar, já está valendo, tá? Dá para avançar. Aí é o exemplo da privada. A diferença das duas, está vendo aqui, ó, Public IP on launch. Na outra é true, aqui é false. Então, essa é a diferença básica. Ele não vai assinar um IP de internet nela. Agora eu vou explicar, vou mostrar como descreve um registry, como descreve um registry para publicar os seus containers lá. É só isso. O registry e o nome. Pronto. Você dá o apply, ele vai criar lá, vai estar pronto. E eu tenho uma prática preparada. Eu não sei, eu não estou com a dúvida se eu faço ela ou se eu... O que vocês acham? Pode fazer? Eu vou tentar enxergar de longe lá. Vamos ver se vai dar certo. Tá legal aí?
Então, beleza. Então, aqui eu tenho um projeto. Eu vou mostrar o code aqui também. O projeto, ele tem a pasta Go, que é o Dockerfile lá e o programinha simples, que dá o endpoint. E eu tenho a pasta TF, onde estão os arquivos do Terraform. Deixa eu ir para a etapa 1 aqui. Para poder ele começar limpinho. Então, aqui eu tenho a VPC, que é aqueles que eu mostrei lá, público, as redes privadas, né, e públicas. Não vou entrar em muito detalhe disso. Aqui na pastinha FIB eu tenho a definição do repositório e esse output imprime no console a URL dele. Então é isso, eu vou mandar aplicar aqui. Primeiro eu vou dar um play para vocês verem. Eu vou dar uma play aqui, de todo jeito ele mostra. Opa, eu tenho que ir para a pasta do Terraform. Ele mostra aqui em cima tudo que ele vai fazer, tá vendo? Vou criar as subnets, tal, as rotas, enfim. Aí eu mando um yes aqui, ele vai aplicar. Enquanto ele aplica, deixa eu ir abrindo aqui o console. Aqui já está até criado, já criou. Não é pegadinha não, viu, gente? Ele criou mesmo. Às vezes parece, né, que eu deixei pronto. Mas não. Então, enquanto isso, eu já vou ir lá e vou compilar o nosso container. Aqui, essa compilação de container poderia ser um Jenkins, poderia ser um CodeFresh, um CircleCI, qualquer coisa. Aqui eu fiz manual porque não é o foco ferramenta de integração, né? Então, eu vou no Go app aqui. Isso aí é bom, hein? Eu não acredito. Não acredito que você fez isso. Tinha um cabo aí. Gente boa, né? Vai ficar melhor. Então tá, vamos lá. Docker build -t fib. Então, ele compilou a minha imagem. Eu tenho que pegar aqui a URL para poder fazer o push. Ele está criando, deixa ele acabar de criar. Enquanto isso, eu vou pegar aqui, que é mais rápido. Aqui é a URL do post. Ele dá já os comandos para você poder logar, certo? Inclusive aqui no Redmi eu tenho um cara que já faz. É importante, uma coisa que eu não falei, é importante na máquina ter o AWS CLI, aquela linha de comando da AWS, certo? Aqui ele vai logar no nosso registry lá. E beleza. Então eu vou fazer o push agora. Por que meu coisa ficou assim? Ele dá o comando aqui que, por incrível que pareça, funciona, porque eu compilei ela com o nome de FIB. E ela ficou latest. Então, quando eu faço aqui, ele já vai criar a tag certa. Aqui ele vai fazer o push, o registry.
Enquanto isso, eu posso pular para a segunda etapa aqui da nossa apresentação. Então, ele fez o push. Ué, para onde que foi? Ah, está fazendo. Nossa, quase que eu caí duro aqui agora. Como é que é? Tá bom. Eu tentei fazer uma imagem de 10 MB com Alpine, mas não funcionou não, viu? Aí foi no Debian mesmo. Aí, tá bom, beleza. Aí, tá lá a nossa imagem. Então, nessa etapa aqui, o que a gente tem? A gente tem a imagem no registry e o VPC criado. Se eu ir no VPC aqui, ele vai estar lá, não vou perder tempo não, já vamos avançar. Então, beleza, a primeira prática foi, a imagem está pronta. Agora começa a definição de fato do cluster. Aqui eu defino o Resource Cluster, o nome lá, que é a nossa aplicação. E eu tenho um outro cara aqui, que é o template. Ele tem um Resource de template também, que você pode pegar um arquivo .json, ou qualquer extensão, e colocar variáveis lá e mandar gerar. Daqui a pouco eu vou mostrar o source que ele está usando, mas na pasta text fib.json é a task, né? É o que eu falei que é tipo o Dockerfile, e ele passa como parâmetro a imagem, tá vendo? Tá vendo que ele usa o mesmo cara daqui de cima como uma variável? Isso é bacana, você vai declarando e vai reutilizando dentro das definições. Então, qual imagem que eu vou passar? Ele pega lá o repository URL, na verdade eu estou falando aqui, mas é no antes, no registry lá. Ele pega esse cara, a URL dele, então, e passa a imagem. Beleza? Aqui é o cluster. A task definition, eu falo as definições dele, de onde que vem, aí data template fib rendered. Ou seja, ele vai executar aquele template e vai dar o JSON pronto, com aquelas variáveis que ele passou. Compatibility Fargate. Por que o Fargate? Só voltar um pouco na história. A primeira versão do SES, ele usava imagens EC2, lá, imagens normais, para fazer o ambiente. Dava muito mais trabalho. Vocês acham que meio complicado? Era pior. Você tinha que definir, criar uma imagem aí para poder usar. Então, o Fargate meio que abstraiu isso e simplifica. Você define do service para cima, entendeu? Então, esse que é o Fargate. Aqui eu tenho os parâmetros de CPU e de memória. Acho que no próximo slide eu tenho um exemplo de qual que é essa relação entre a memória e o CPU, que é importante também. Certo? Beleza. Aqui a task JSON. É a continuação, né? Não, na verdade, aqui é a definição da task, aqui o JSON que vai lá dentro. Aqui é onde eu passo variáveis de ambiente para o container. Aqui eu recebo a imagem como parâmetro. Ali é a porta, né, da aplicação 9090 e definições de log. Ele tem o CloudWatch lá, a ferramenta da Amazon, fornece um meio para você cuspir o log lá da aplicação. Bom, essa tabela, ela define a relação entre a configuração de CPU e memória, certo? Então, quando você usa, você pode pôr dos dois formatos, ou você põe 256, ou você põe .25 CPU. É os parâmetros que ele aceita, entendeu? É a mesma coisa para ele, isso aqui. E você pode variar a memória de acordo com aqueles parâmetros da outra coluna ali.
Então, no nosso exemplo, eu peguei o menor valor aqui e coloquei 512 de memória. Mas você tem toda essa gama aí de variações para poder usar, dependendo da aplicação, né? O interessante do microserviço é você tentar ter instâncias menores, mais instâncias menores do que poucas instâncias maiores, porque isso reflete em custo. É mais barato isso aqui, você ter, por exemplo, uns 10 desse aqui, do que ter 2 desse aqui, sei lá, chutando assim, entendeu? Então faz sentido você fazer um serviço mais enxuto, usar pouco recurso e escalar horizontal. Isso é mais barato. Aqui acho que eu já passei disso. Aqui é a definição do serviço, que ele vai juntar a task e o cluster, vai tipo condensar tudo, né? Aqui eu falo qual cluster que eu pertenço e qual a definição de task que eu uso. Esse health check aqui é legal, porque o ALB, o load balance, ele tem uma verificação se a aplicação está ok. Por exemplo, se a aplicação começar a cair, aquele container não responder no health, que é uma URL que você passa, um endpoint, ele mata aquele container e cria de novo, entendeu? E ele só considera que está pronto quando aquele health responde ok, entendeu? Então, você consegue fazer um deploy e ele só vai começar a mandar requisição para aquele container depois que ele já estiver de pé e estiver respondendo. Isso é bem interessante. O downtime fica 0 com isso. Aqui algumas configurações de rede. Eu estou falando que o meu container pode rodar nessas 3 redes privadas aí que eu defini lá antes. Security groups também. Tá, o load balance não era para estar aqui não, tá? Ele faz parte da terceira etapa, mas deixa ele aí. E vamos para a segunda etapa, que é fazer o deploy do nosso primeiro cluster lá. Vamos de novo, meu amigo vai me ajudar ali. Então, eu estou na etapa 2, vou abrir o código aqui. Aqui, o nosso arquivo fib.tf, ele já aumentou. Antes só tinha esse pedaço aqui, que era o repositório. Agora eu tenho todas as definições que eu falei, mas antes aí na apresentação. O cluster, o serviço, a configuração de log, está tudo lá. Então, eu vou dar um apply e vamos ver. Ele sempre, toda vez que você aplica uma receita, ele vai lá na Amazon, verifica se está tudo criado lá e te dá o que ele vai fazer para garantir que esteja igual a sua receita. Se eu ir lá, por exemplo, no console web e apagar o cluster, na hora que eu aplicar de novo, aí ele vai mostrar, ó, criar o cluster, entendeu? Ele é bem esperto nisso aí. Deixa eu mostrar aqui o que ele se propôs a criar. Grupo de segurança. As coisas de autoscale aí, que nem era para estar aqui, era para a próxima, mas foi. E foi. É isso aí, aplicação. Vamos ver lá no console como está. Aqui ele já apareceu o cluster para mim, certo? Daqui a pouco ele aparece as tasks lá. Fib cluster. Enquanto isso, vamos... demora, né? Vamos seguir na apresentação, depois a gente volta aqui. Então, enquanto ele está subindo, nós vamos para as próximas etapas. É a última, na verdade, né? Já está cansativo. Vou colocar no tela cheia.
Então, legal. Mas isso escala? Não escala. Por quê? Ele está uma definição, eu esqueci de mostrar o detalhe lá, mas eu coloquei Desired Count 2, que é duas tasks. Então, ele vai subir duas instâncias e vai balancear entre as duas. Isso não escala automaticamente. Então, aí que entra o autoscaling. E aí eu vou explicar agora quais são os componentes do autoscaling. Ele é composto pelo target, o policy e o metric alarm. O target é quem que ele vai atuar, quem que ele vai olhar e atuar. O policy é a partir de qual informação que ele vai atuar. Por exemplo, um parâmetro de processador, um parâmetro de memória, um parâmetro de volume de rede. Isso é o policy. E o metric alarm é quantos por cento desse parâmetro? É mais de 60% de CPU durante 1 minuto, ele dispara para subir e depois mais 1 minuto ele abaixa, e isso é o metric alarm. Aqui tem o target, que eu falo, dentro do namespace SES. O Resource ID é o meu serviço. A definição completa do serviço é o cluster / o nome do serviço. A dimensão que eu vou atuar, o Desired Count. O Desired Count é quantas instâncias que eu quero que rode. É isso mesmo. Simples assim. Ele sempre vai tentar o Desired Count. Se acontecer um problema, a instância pegar fogo, ele vai mandar para outra availability zone até o Desired Count ficar igual ao que você quer, entendeu? Então, esse é o número-chave aí. Aqui tem o mínimo e o máximo de capacidade. Então, eu estou falando que eu vou começar com 2 instâncias e o máximo é 10. Mas também tem que ter o limite, né? Porque vai que dá um problema lá, um DDoS, se ele for aumentando infinitamente, haja dinheiro, né? Então, aqui é o policy de up, que é qual que é a regra para ele subir uma instância. Eu estou falando aqui que eu quero o 60% do processador no máximo. Se eu tivesse mais 60%, ele vai subir uma instância lá no Desired Count, entendeu? E o down é o inverso. Se ele disparar no down, ele vai diminuir uma instância lá no Desired Count. E aqui é o alarme. Eu estou falando que eu quero que ele olhe o CPU. O tempo de avaliação são 2 períodos e o período de 60 segundos. Então, o threshold aqui é 85. Quer dizer, se durante 2 minutos ele ficar com a média de processamento acima de 85, ele vai disparar o alarme e vai subir uma instância. Entendeu? E a mesma coisa o inverso. Se ele ficar 2 minutos abaixo, ele vai lá e tira aquele alarme e diminui uma instância. E agora é a hora do pau. Vamos rodar lá e ver o que dá. Aqui ele já acabou de usar, de executar, né? Aqui eu tenho o Desired Count, que eu falei com vocês, 2 instâncias rodando, certo? Eu tenho os serviços, que é um serviço só, o FIB, e ele tem as tasks dele. No caso, ele está com 2 tasks rodando, certo? Se eu vim aqui nessa task e parar ela, ele vai criar outra. Ele vai sempre manter 2 tasks rodando. Deixa eu pegar aqui qual que é o endpoint dele, para a gente mostrar aqui. Eu devia ter mandado ele fazer um output da URL. Mas dá para ver por aqui. Load balance. Então, aqui eu tenho
o endpoint, né, o DNS do meu load balance. Se eu quiser colocar ele no domínio meu, eu só crio um registro CNAME lá no DNS, e apontando para esse endereço, vai funcionar, ele vai responder, certo? E aqui está o nosso programa. Opa! Está o nosso programinha. Eu tenho que passar um parâmetro N aqui, que é qual Fibonacci que eu quero. Então, 4 ele retornou 3. E aí vai. 10 tal. Então, a aplicação está no ar, está distribuindo. Eu já consigo lá no CloudWatch olhar os logs. Eita. Então, ele está retornando, certo? Vou mandar atualizar aqui. 11. Esse negócio não está ficando tela inteira. Aí, tá vendo? Apareceu 11 aqui, ou seja, ele está fazendo o log bonitinho. Então, tá tudo legal. Mas isso aqui, não, como eu falei, não escala, certo? Então, eu vou aplicar a terceira etapa aqui, que ele vai criar os autoscaling lá. Enquanto isso, eu vou abrir o JMeter aqui para a gente simular um teste de carga nele aqui. A gente vê se ele vai subir. Aqui ele já está a requisição prontinha, eu só tenho que atualizar esse número, essa endpoint aqui, né? E aquele outro foi quando eu estava fazendo a demo. Vou colocar um Fibonacci de 20. Colocar 10 usuários. Então aqui ele vai iniciar e vai começar a fazer a aquisição lá igual doido. Enquanto isso, vai aplicando o autoscaling lá. Eu não. Ah, tá errado aqui. Aqui não tem esse HTTP não. Aí, agora começou a moer lá, certo? Então vamos ver se o nosso amigo Terraform já... Ah, tá esperando eu dar o yes aqui. Aí demora tempo. É importante isso, né? Esperar dar o yes, porque se eu dou um Terraform destroy aqui, ele vai apagar tudo. Simplesmente ele vai apagar tudo que está definido, entendeu? É, foi rápido. Agora vamos lá ver se já está tudo legal lá. Bom, ele está rodando, né? Deixa eu abrir o CloudWatch aqui do lado também, com um alarme.
Por enquanto ele está com processamento, cara, ele está com processamento nos 60%, então está legal. Vamos agora aumentar a porrada aqui. (30 usuários). E vamos aumentar a complexidade aqui, o Fibonacci de 30, que já vai dar um peso bem maior lá para ele. Né? O amigo aqui está me falando que ele demora um pouco para começar a coletar informação. Esse CloudWatch, gente, nós temos que falar dele, né? Ele é muito ruim, cara. A Amazon é linda, o CloudWatch é uma bosta. Desculpa a palavra, é ruim, é péssimo. Mas aí é pago. Você até consegue plotar ele com espaço de 1 minuto, mas é pago. Aí fica mais caro, né? Então deixa ele plotando lá, vamos falar dos problemas, das coisas ruins. Lá, por exemplo, na nossa empresa, a gente está implantando agora uma container, uma stack ELK, né, que é o Elasticsearch, Kibana, Logstash. Então, é bem melhor, é uma Ferrari comparado com o Fusca. Então, os nossos containers já vão sair com o Logstash, entendeu? Mandando o log lá para o Kibana. Então, a gente vai conseguir tirar a métrica, fazer bem feito. Esse log dele é só para quebrar galho, para mostrar a representação, entendeu? Enquanto isso, vamos olhar aqui como está o nosso container. Não aumentou ainda não, vai demorar um pouco. Como é que é? Bom, o Fagundes está falando aqui que está estourando o tempo. Eu vou abrir para perguntas e deixa ele moendo aqui. Uma hora ele vai escalar, se der tempo eu mostro. Se não der, vocês fazem o teste. Eu coloquei no Git, dá para ir fazendo passo a passo, bem bacana. Faz lá, testa, é legal. É isso aí. Quer fazer no microfone? Pessoal, a gente tem tempo para uma pergunta só, viu? Cara, eu estou usando a mesma arquitetura sua, Fargate, Terraform e imagens Docker, só muda um pouquinho porque meus clusters têm mais serviços e tal. Aí eu queria ver se você tem o mesmo problema que eu tenho. Um dos problemas é que o Terraform, às vezes quando você manda criar e você tem vários serviços vinculados a um load balancer, ou você tem que criar vários test definitions antes de você definir o load balancer, às vezes ele, mesmo você colocando depends on, né, das coisas que você precisa criar antes, às vezes ele dá uma pulada e trava, você vai ter que dar um apply de novo e ele vai. Eu não sei se você já experienciou isso. Entendeu? A gente tenta não misturar no mesmo cluster outros serviços. É uma saída que a gente faz, entendeu? Até porque, se você quiser ir lá e precisar destruir aquele cluster, porque acontece, às vezes ele trava, cara, às vezes dá um problema, você não tem muita saída, o cliente está sem o acesso. O que você faz? Mata o cluster, vai lá e deleta e manda aplicar de novo. É assim que... esse é o botão vermelho, assim, a emergência, pá, é isso, entendeu? Então a gente tenta isolar ao máximo clusters com uma task só para poder a gente ter essa liberdade de fazer isso. Pessoal, vamos agradecer aí ao Gustavo Caldeira. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Obrigado ao Gustavo e ao Gilbert também por contribuir nesse meetup. Só reforçando, pessoal, o Telegram, t.me/DevOpsBH, tá? Segue lá, gente. E o meetup é aberto, tá? Se vocês quiserem palestrar, falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Manda e-mail, manda mensagem. Tem um forms lá no Telegram que a gente faz o cadastro das talks.
e a gente vai por ordem de cadastro lá. Tá? Então, assim, às vezes pode demorar um pouquinho a chamar, porque tem bastante talk cadastrada lá. Mas vai chegar a hora de vocês. Então, todo meetup, a gente tem duas talks que a gente tenta abordar algum tema diferente aí.